Qual a melhor forma de eu utilizar a placa mio-relaxante ou orientar o meu paciente com disfunção de ATM? Gente, qual a função da placa mio-relaxante? É fazer com que a sobrecarga da oclusão da arcada inferior com a arcada superior diminua o sofrimento dos músculos. Consequentemente, você tem um foco para a porção efetora, para aquele ponto que está visualmente levando a um sofrimento do sistema musculoesquelético, do sistema estomatognático. Se você colocar a placa nessa região onde a placa vai equilibrar o contato entre os dentes superiores e inferiores, diminuir a pressão de contato entre o dente e outro, você está trabalhando em assimetria de contato prematuro, você está trabalhando em propriocepção, em neurofisiológico. E dessa forma, você está reduzindo dentro de um sintoma, dentro de uma extremidade, um desequilíbrio que é de base. Então, se você deseja ter o seu paciente sem dor, eliminando a dor dele de forma rápida com disfunção de ATM, não é a melhor solução utilizar a placa de imediato. A placa é uma possibilidade terapêutica de manutenção dentro de um quadro onde o paciente já foi avaliado e tratado, melhorando as restrições funcionais do crânio, melhorando as alterações proprioceptivas musculares, os tônus musculares, melhorando todo o desequilíbrio crânio-cervical para aí sim, quando você moldar a placa, ela entrar dentro de um processo de manutenção do equilíbrio. Quando você coloca uma placa mio-relaxante em um paciente sem tratamento prévio, sem regularização do seu equilíbrio crânio-cervical, você começa a dar estímulo externo para algo que precisava ser tratado internamente, para poder reequilibrar, antes disso, o crânio, caso tenha alteração craniana, as tensões musculares supra e infraioides, a junção crânio-cervical. Então, como utilizar da melhor forma a placa mio-relaxante? Utiliza a placa mio-relaxante como um quadro de manutenção do equilíbrio funcional após reequilibrar as disfunções do seu paciente. E aí sim, você está tratando com foco na causa, recuperando a propriocepção do sistema estomatognático para poder você ter o seu paciente de ATM sem dor já de forma rápida. Com esse raciocínio, você perde a possibilidade de piorar o quadro do paciente. Você possivelmente vai ter uma grande chance de não ter o seu paciente sofrendo por conta dessa abordagem. Porque qual é o comum, muitas vezes? O paciente utiliza a placa, melhora inicialmente, mas depois de um tempo, a dor começa a voltar e, às vezes, potencializada. E essas dores potencializadas, elas estão relacionadas com os desequilíbrios de aferências que foram alterados a partir de uma propriocepção nova que foi colocada pela placa. E aí você, na verdade, vai estar retardando o tratamento do seu paciente colocando a placa. E aí a tendência é que, de imediato, ele tenha a sua dor reduzida, mas a longo prazo ele tenha esse quadro retornando ou um quadro associado a isso, como uma dor de cabeça mais intensa, uma dor crânio-cervical, uma dor nos olhos, um tônus muscular alterado a nível cervical de ombro, e isso vai categoricamente limitar a sua abordagem. Veja como fica claro quando você tem o conhecimento e quando eu trago o raciocínio clínico. Você precisa ter acesso a esse conhecimento para construir o raciocínio clínico
de tratamento do seu paciente. Sem o raciocínio clínico, não tem clareza para você escolher o melhor tratamento e para você orientar o paciente. E quando a gente traz, se a placa miorrelaxante é utilizada para eliminar sintoma, apenas dando um suporte local, eu não estou trabalhando a causa, eu estou trabalhando o sintoma. E qual a consequência quando a gente vai lá na porção proprioceptiva e tira o estímulo proprioceptivo? A gente vai estar categoricamente levando a uma adaptação para a outra parte, porque todo estímulo, embora seja para tirar vem com o estímulo para aumentar a adaptabilidade de outra forma. E aí é super importante você ter a clareza do processo para poder ter uma agenda lotada. Você precisa saber construir esse raciocínio clínico com o paciente de ATM. Um dos quadros que mais se repetem no consultório. Paciente chegando com placa miorrelaxante sem ter necessidade da placa miorrelaxante de imediato. Randy, e ele não vai usar? Não, ele tem o momento de usar, mas ele precisa antes passar por um processo. Um dia desse, eu parei para sentar com o bucomaxilo, tá? Aqui de João Pessoa, onde esse bucomaxilo veio conversar comigo em relação aos pacientes dele, que ele tem me indicado alguns pacientes. E a queixa mais drástica dele é de colegas prescrevendo placas miorrelaxantes em tamanhos errados, placas miorrelaxantes de consistência errada, placas miorrelaxantes em usos indiscriminados, placas miorrelaxantes como um tratamento para a vida toda, ad eterno. E não é isso, gente. É uma forma de recuperação proprioceptiva e funcional, onde essa forma de recuperação proprioceptiva e funcional com a placa miorrelaxante vai dar melhor condição proprioceptiva e de equilíbrio do corpo do paciente. Agora, você precisa ter esse conhecimento para orientar e ajudar o seu paciente a não sofrer tanto, a não passar por tantos problemas. Porque literalmente eles passam devido a uma má condução do uso da placa miorrelaxante. E essa má condução está literalmente associada à falta de conhecimento, à falta da construção do raciocínio clínico. Só é parar e dizer, qual o efeito? O que é que eu quero com essa placa miorrelaxante? Opa, eu quero que ela melhore a tensão do músculo. Sim, como ela vai melhorar a tensão do músculo? Melhorando o contato, melhorando o estímulo neurofisiológico. Opa, aí eu estou querendo trabalhar na extremidade algo que pode ser apenas por um ajuste crânio-cervical, melhorando o contato arcada superior e inferior, ou uma melhora de posicionamento de maxila, ou uma melhora de posicionamento de temporal. Daí a importância de você ter o conhecimento, construir a história natural da doença, construir o raciocínio clínico específico para o paciente.